Raquel, da Comunidade de Aliança Shalom. E vamos aqui bater aquele papo bem legal no nosso podcast católico em defesa da fé. Um abraço para você que está pelo YouTube, em Defesa da Fé, o Instagram em Defesa da Fé, e pela rádio. O Grupo São Miguel Arcanjo, né? Está acompanhando, o Grupo Boa Nova de Paz e os irmãos aí, internautas. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Bom dia, Oséias. Obrigado pelo convite. Queria agradecer também a Capital do Caju pelo convite. Pronto, se apresenta um pouquinho, de onde você é, de onde você nasceu, de que comunidade você é, onde é que você está morando agora. Você dá o endereço não, viu? Então, eu sou natural de Ocava, né, uma cidade próxima aqui, Pacajus. E moro há muitos anos aqui em Pacajus. Conheci a comunidade Shalom em 2007. Sou consagrada da comunidade de Aliança Shalom. Eu acho que conhece de todas essas. Aí, no caso, você trabalha hoje com o quê? Seus trabalhos, já trabalhou em várias coisas, né? Sim, já trabalhei aqui no comércio de Pacajus, sempre trabalhei pelo comércio de Pacajus, trabalhei um tempo na área da saúde também, aqui, né, dando contribuição para o município, e agora, atualmente, estou na Providência de Deus. Muito bem. Conta um pouquinho aí da sua trajetória da experiência com Deus. Como é que foi esse caminho de encontro com o ressuscitado que passou pela cruz? Pronto. Como eu acredito que todos nós, né, temos de felicidade no nosso coração, o meu não foi diferente, né? Foi um caminho que eu trilhei fora da vontade de Deus, porque queria, na verdade, descobrir Deus. E aí trilhei um caminho, né, de descoberta da vontade de Deus, através de uma irmã missionária, que ela passava na loja que eu trabalhava e me convidava para fazer um seminário de vida no Espírito Santo. E através desse seminário no Shalom, eu fiz um seminário de 7 semanas, e esse seminário mudou a minha vida, porque eu tive uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, que mudou a minha vida, que muda a minha vida todos os dias, porque é um caminho, né? Um caminho de conversão. E essa vida era o quê? Você era uma ateia? Ou você tinha uma vida diagnóstica? Ou você gostava muito de festa? Como que era essa vida um pouco mais mundana, assim? Minha família sempre foi muito católica. Eu participava das missas aos domingos, né? Nesse tempo eu morava em Ocara, também não tinha missas todos os domingos, mas à medida que ia acontecendo as missas a gente ia participando. Só que a minha mãe sempre foi muito católica, mas eu não consegui na juventude ter este caminho. E aí eu fui sendo, né, motivada pelo mundo mesmo, pelos amigos, né? Assim, pessoas que estavam também querendo a felicidade, mas não encontravam e estavam no mundo. Então eu também fui nesse caminho mundano, de festa, de bebedeira, né? Sempre fui muito de amizade, de ter muitos amigos ali em volta. Então eu encontrava isso nos bares, eu encontrava isso nas festas. Eu não conseguia me encontrar em outro lugar. Isso foi tomando, de certa forma, uma parte da minha vida, até que veio essa missionária, né? Até que veio irmãos, uma prima minha também que me evangelizou, e que eu descobri essa vontade de Deus. Mas antes era era um misto, porque eu queria Deus, porque eu tinha uma base de fé que a minha mãe tinha me ensinado, mas ao mesmo tempo eu queria algo a mais e eu não conseguia discernir onde eu me encontraria. E por isso eu achei que por alguns momentos eu achava que o mundo poderia suprir essa vontade, né? Esse desejo, na verdade, de felicidade. Você me falou um período sobre a sua experiência com a questão da Eucaristia. Não uma, né? Várias experiências. Conta aí um pouquinho dessa sua experiência com a Eucaristia, né? Como é a sua relação com Cristo na Santa Eucaristia? Eu sou devedora dessa graça. Porque a Eucaristia ela foi um marco da minha experiência com Deus. Porque foi nela que eu encontrei toda uma rocha para que eu estivesse até hoje, e acredito, para que eu trilhe até o final da minha vida, né? Comungando, vivendo todos os dias esses momentos, porque foi um marco da minha experiência de Deus. A minha experiência de Deus com a Eucaristia foi na Capela do Shalom. Eu estava em uma intercessão, que é um ministério de intercessão, fazendo uma experiência lá. E lá eu fui tocada pela Eucaristia de uma forma grandiosa. É Jesus que se esconde naquele pão, mas que é totalmente Deus ali, e que me tocou de uma forma muito profunda, que eu achava que naquele dia eu ia ser fulminada, eu ia morrer,
porque era algo muito especial, mas ao mesmo tempo muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida até hoje. Não existe nada comparado à experiência da Eucaristia na minha vida, nada. Nunca encontrei nada nem parecido. Então isso me tornou uma pessoa mais amante da Eucaristia. Não consigo viver sem Jesus Eucarístico, não consigo viver sem comungar. Para mim é perder o sentido de tudo. Porque eu encontrei aquilo que faltava, eu me encontrei, eu fui saciada totalmente por essa presença e por esse corpo e esse sangue, né, que me sacia, que me cura, que completa a minha vida. Raquel também conta um pouquinho sobre a sua experiência também, aliás, sua experiência não, como é o dia a dia dentro da comunidade de aliança, tipo assim, como é a oração, vocês rezam 10 minutos por dia, vocês rezam o mistério do texto, vocês têm a prática do jejum, como que algumas vivências da comunidade, né? Shalom. Pronto, como comunidade de Shalom, nós somos chamados a viver as 2 horas de oração, né? O estudo bíblico e a oração pessoal. Então, dentro da comunidade de aliança, você tem que fazer o seu, como é que se diz, o seu cronograma do dia, né? E aí você tem que escolher aquele horário que você vai rezar, que vai fazer 1 hora de oração pessoal e 1 hora de oração, 1 hora de estudo bíblico. Isso se dá durante a manhã antes de trabalhar. Depende muito de qual horário que você vai trabalhar de cada pessoa, mas contando que você tem esses 2 momentos da vida de oração, né, que é necessário. E não é porque nós rezamos muito, é porque nós necessitamos desse tempo para rezar como comunidade Shalom. Porque às vezes parece que o Shalom reza demais, né? Não é isso. Tem pessoas que vão ser santas rezando 1 hora, não sei. Mas na comunidade Shalom, membros da comunidade Shalom, nós somos chamados a vivermos esses 2 momentos de oração. E também o texto diário, né, o rosário, se possível o rosário, né, que é bem importante, um pedido até de Nossa Senhora. Mas como comunidade a gente tem esse caminho, que é um caminho nosso de santidade, né, para aqueles que foram chamados. Não sei se eu consegui ser claro. Comungar assim todo domingo? Todos os dias. Nós somos chamados a viver a Eucaristia diária. Todos os dias nós temos celebrações em Shalom, também temos missas nas quintas-feiras, né? E aí aqui na paróquia. E aí a gente trilha esse caminho de todos os dias, é um chamado de todos os dias de estarmos diante de Jesus Eucarístico e de comungarmos. Confissão. Esse é o nosso bate-papo com a nossa amiga Raquel, da Comunidade de Aliança. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a experiência dela com a questão da promoção humana, com os pobres, sobre o período de missão, sobre a viagem para a França, para Portugal, outras jornadas, né? Então, falando sobre a experiência com os pobres, né? Com aqueles que o Senhor tem esse amor de predileção. Né? Os pobres não são materiais, mas os pobres moralmente falando, os pobres espiritualmente, no sentido de carência mesmo. Como é a sua experiência, Raquel, com essas pessoas que Deus tem te dado como presente, né, nesse caminho de evangelização? Na verdade, você já falou, tudo é um presente de Deus. E eu reconheci sempre isso na minha vida desde muito cedo, porque os pobres sempre estiveram muito presentes na minha vida, mas eu não entendia que era uma missão pessoal que Deus me dava. Até então, entender isso, que era uma missão e que os pobres realmente são as pérolas de Deus, como diz o santo da igreja. São as pérolas de Deus. E nesse caminho, estar com o pobre, cada experiência que eu passo com o pobre, é uma experiência única, porque eu descubro algo muito particular de Deus. Porque quando você ama o pobre, você faz de uma forma muito gratuita. Porque é diferente de alguém que tem algo para te retribuir, né? Assim, materialmente. O pobre ele não tem materialmente nada para te retribuir, mas tem algo muito profundo que ele te dá à medida que você se abre a estar com ele, à medida que você o ama, à medida que você o escuta, à medida que você olha nos olhos, à medida que você para no caminho para que ele tenha alguém para escutar, né? Para que alguém olhe, para que alguém pare e perceba. Então eu fui tendo várias experiências com um pobre, experiências de cura, experiência de também a história dele tocar a minha vida, experiência de entender que é um filho amado de Deus e que existe um pai, uma mãe, um irmão que espera que alguém o evangelize. Existe uma família por detrás daquele pobre que espera
que alguém possa fazer algo. Então, essa experiência de entender que quando eu cuido de alguém, eu cuido também de uma família. Eu sinto essa experiência muito profunda quando eu estou com um pobre. Quando um pobre que está na rua é um pobre que tem uma mãe, é um pobre que tem um irmão, é um pobre... Ele tem uma família, ele é alguém sozinho ali naquele momento. Mas ele tem uma mãe que espera, ele tem uma mãe que reza por ele tem uma mãe que espera ele voltar. Ele tem uma mãe que pede todos os dias para que ele seja diferente, para que ele tenha um encontro com a pessoa de Jesus. Isso eu acredito muito que aconteça na vida de todos aqueles que estão às margens aí da sociedade, das ruas, né? Também a questão da dependência química, eu toco muito com jovens nessa parte da dependência química, né? O Padre Léo, ele sempre me chamou muita atenção porque ele disse que ali eram os filhos dele, né? Era alguém, ele não tinha como alguém que dava trabalho a ele, não, ali era uma família. E estar com essa realidade é tocar em uma pessoa que quer Deus, mas uma pessoa que muitas vezes não tem forças mais para continuar. E ser esse sirineu na vida de alguém é uma grande cura. É uma grande cura para mim ser alguém que possa, de alguma forma pequena, ajudá-los, né? Ajudar os jovens, os pobres, aqueles que estão de alguma forma passando por algum tipo de vício, né? Enfim. É isso. E as experiências, Raquel, que mais te marcaram na evangelização? Você não precisa nem citar o nome, né, assim, das pessoas, ou pode também, depende muito da situação, né? Mas as experiências que mais te marcaram em relação à evangelização, experiências de salvação da pessoa, de conversão, ou algumas que ainda não se decidiram ainda por Deus totalmente, mas que mostram essa sede de Deus, que você lembrar algumas experiências assim. A experiência de evangelização, ela sempre vai gerar frutos, né? Independente do momento que você esteja evangelizando ou depois. Então, passei uma experiência na missão que eu estava em Natal bem interessante, que eu encontrei um homem que ele tinha uma resistência totalmente à igreja, né? Ele foi ferido com a igreja. E aí ele não queria nos receber, ele não queria contato com os missionários, ele não queria nenhum contato com a igreja. Mas nós fomos trilhando o caminho de diálogo, e nesse caminho do diálogo nós fomos trilhando o caminho de amizade. Então eu fiz amizade com este senhor, né, onde ele pôde também partilhar um pouco da minha vida, da sua vida, partilhar um pouco da sua história, eu também fui partilhando sobre a minha vida, enfim, nós fizemos uma amizade. E nesta amizade, foi se voltando a confiança na igreja, por meio da missão mesmo, por meio da graça da missionariedade. E aí, ele era uma pessoa que ele se dizia, ele era ateu, não acreditava mais em Deus, né, por todas as feridas, as coisas que foram acontecendo na vida dele. Até que um dia, ele visitou a nossa casa, ele foi fazendo amizade com todos os missionários, e um dia eu estava na missa e eu o encontrei comungando. Assim, ele retornou para a igreja, ele fez um caminho de retorno. E até hoje ele está na igreja católica, né, e vive a Eucaristia. Para mim, ali eu entendi que eu poderia vir de Natal naquele dia embora, que já tinha, né, a missão já tinha sido concretizada, porque conversar com aquele homem, perceber o quanto ele era resistente e depois vê-lo comungando, para mim foi assim o maior presente da evangelização. Outro também com o pobre, né? Uma vez eu estava com um jovem, ele passava pela realidade de droga, né, de dependência química. E aí nós íamos deixar um irmão em casa e aí a gente encontrou, é bem engraçado até essa história, né, mas ela é bem interessante. Nós encontramos um cachorro que estava engasgado. E aí ele olhou para mim e falou, esse cachorro, o que a gente faz com esse animal? Eu não sei, vamos pedir a Deus que desgasgue ele, né? E aí ele fez uma oração junto comigo, e o cachorro saiu pulando, né, de alegria, porque foi desengasgado, e ele teve uma experiência de Deus, porque ele provou ali que tudo pode ser realizado na oração. Tudo pode ser realizado por meio da oração. É algo que parece pequeno, besta, mas foi muito significante
Porque até hoje, quando a gente conversa, ele vai tocando nesses momentos que Deus proporcionou para que ele entendesse que Deus o escutava, né? Que Deus escutava. Então, várias experiências de evangelização que eu posso tocar, também de pessoas que estavam doentes, né? Que nós fomos encontrando, e essas pessoas, elas foram tendo uma experiência de consolo com a presença de Deus, né? Eu ia rezar por elas pediam para que eu fosse rezar, e lá elas eram consoladas por Deus. Eu acredito que eu tenho contado algumas das mais, assim, que foram. Não sei se você está lembrando de alguma que eu compartilhei com você, que você pode falar aí, Osés. E essa experiência de missão, Raquel, como foi esse apelo de Deus para que você fosse em missão? Como foi esse tempo de missão? Esse tempo de missão eu digo que foi o mais feliz da minha vida, porque ali eu pude provar do berço da vocação Shalom, que é a comunidade de vida. Então eu fui dentro, para uma casa da comunidade de vida em Natal, em uma casa que se chama Escola de Evangelização. E aí eu vinha sentindo esse apelo de Deus muito forte, que Deus não me queria mais em Pacajus por um certo tempo, mas eu resistia, mas Deus, como diz, eu acho que é um Santo Agostinho, se tornou irresistível para mim, nesse sentido da missão também, né? E aí eu fui tendo esse movimento de entender que Deus queria aquilo, que Deus queria que eu partisse em missão. E aí eu escrevi uma carta, na comunidade funciona assim, você escreve uma carta, porque de forma livre você pede para você ir em missão. E de forma livre e feliz, eu escrevi, e a comunidade aceitou o pedido, né, confirmava o pedido, e aí eu fui em missão para Natal, para um bairro chamado Mirassol, que foi lá onde eu vivi muitas graças de Deus na evangelização. A gente fazia um trabalho de visita às casas, todas as tardes, e a gente visitava as famílias ali de Mirassol, famílias muito caras ao meu coração. E diante da evangelização, o que te faz não desistir das pessoas? Porque geralmente a gente tem a tendência de desistir, né, de alguém. Vou desistir de evangelizar. O que te faz acreditar nas pessoas, de não desistir dela, de sempre ver o lado melhor do outro? Quando alguém chega e fala assim, desiste daquela criatura, não vale mais a pena. O que te motiva a não desistir do outro? Então, acredito que pensar que um dia eu estive numa condição de pecado, numa condição de estar numa situação que Deus não queria, e alguém não desistiu de mim. Eu acho que isso é o grande movimento do meu coração, para olhar e ver que enquanto a vida há esperança. De vários testemunhos que eu já presenciei, de várias coisas na minha vida que eu já presenciei, de que Deus, nos meus pecados, não desiste de mim. Eu acredito que quando você tem essa experiência de um Deus que não desiste de você, porque existe algo na vida do pobre, daqueles que são expostos aos pecados, né? Que todo mundo sabe o pecado de todo mundo. E existe o pecado que é só você e Deus, né? É um pecado mais só dos seus amigos, que conhecem as suas fraquezas. E ali você vai se ajustando. E para mim isso é muito forte quando o pecado do outro é exposto. Porque ali toda a sociedade está vendo o pecado do pobre, toda a sociedade está vendo aquele que escandalizou, né? E ele é digno, e todos nós somos dignos de misericórdia. E não é diferente de um pecado que eu cometo dentro de casa, né? Não é diferente. Apenas está ali escondido aos olhos da sociedade, e aquele outro está exposto à sociedade. Então, acredito que quando você pensa, como é bom ser perdoado, como é bom Deus acreditar novamente. Quando você entende isso e vive isso na sua vida, eu acho que fica mais fácil de você olhar para o outro e dizer, não, vale a pena, até o fim. Enquanto a vida, a esperança. E, além dessa experiência em missão, você já participou de quantas jornadas, Raquel? Eu participei de 2 jornadas. Como foi a primeira? Você foi em qual local? A primeira foi no Rio de Janeiro, foi uma loucura de amor, porque até então eu não ia para o Rio, mas a providência de Deus assim, me assistiu de uma forma, né, como você sabe, grandiosa. E eu estive no Rio por 3 dias, eu passei 3 dias da jornada. Eu fui lá, vivi a jornada, vi o Papa, né, presenciei alguns momentos e voltei. Mas a jornada é sempre uma experiência de ser igreja, de ser jovem, de uma igreja que é jovem, de uma igreja que é viva,
de você olhar para o jovem e perceber que ele quer muito Deus, de perceber que as famílias que vão, elas querem muito Deus, e ali ao encontro com o Papa, elas redescobrem a fé, a esperança. É uma experiência de muitas vezes, só de você estar em meio à igreja, entender que toda a igreja se reúne ali, assim, de uma forma, né, significativa, que ali está o mundo inteiro. Você pensa, meu Deus, como a igreja católica é bela, né? Como é belo ser família, como é belo a unidade da igreja. Então, todos os momentos que nós estamos vivendo, tanto no Rio como na outra jornada que eu fui agora, é um momento de unidade profunda. Profunda, de amar a igreja, de rezar mais pela igreja, porque você vai tendo encontro de unidade, de esperança, de renovação do amor de Deus, né? Do encontro com irmãos que você nunca viu na vida e que eles te acolhem, né? E que eles falam sobre Deus e que eles trocam experiência de Deus. Aí vocês deram uma paradinha por onde, hein? Pela França, foi? Sim, jornada. Nós ímos para a jornada em Portugal e passamos 2 dias na França. Tivemos momentos marcantes na França, conheci Medalha Milagrosa, né? Conheci Lisieux, onde Santa Teresinha está, o corpo dela está enterrado, onde ela viveu. E foi uma experiência única, onde Deus nos levou a fazer experiências profundas, rápidas, mas que teve todo um cuidado de Deus para que ali eu renovasse a minha vocação aos pés de Santa Teresinha. Né? Às vezes até mesmo ia descobrindo, porque eram só 2 dias, eram muitas coisas para se ver, e a gente ia descobrindo meio que na marra certas coisas, mas era um cuidado de Deus muito grande para que a gente provasse dos tesouros da igreja, né? De ver Santa Catarina da Morena, do corpo dela intacto, de chegar na capela da Medalha Milagrosa e todos estarem rezando de uma forma muito piedosa. Isso marcou muito. Tudo muito belo lá. Tudo as muito artes, belo, as imagens, tudo. As belo, igrejas. único, lindo. As igrejas de lá são, assim, é inexplicável, só experimentando, porque elas são lindas em todos os detalhes. No teto, no chão, todos os detalhes, elas são belas. É um convite à oração já. Elas têm um significado profundo, né? Teve uma relíquia também de São Bartolomeu, né? Que eu rezei diante dela, então também esse momento foi bem marcante, mas já foi em Portugal, né? Isso. Teve uma partilha que você fez comigo no privado, né? Sobre, se eu estiver equivocado, você me corrige, né? Sobre a questão de Franzinha, né? Dele estar enterrado lá no mesmo local que a família de Santa Teresinha. Foi isso que eu... Isso, ele é enterrado próximo. Ele próximo, é bem enterrado próximo, né? No mesmo cemitério, não é isso? Pronto, ele na verdade ele é enterrado dentro de uma capelinha na igreja. Ele é enterrado dentro de uma igreja. De uma igreja. Isso. Que acaba sendo o cemitério deles. Isso, acaba sendo né? o cemitério deles, E eu estava meditando esses dias que eu fui celebrar nas festas de padroeiro, celebrei em várias, Santa Teresinha, Buriti dos Esmeros e também Aldeia Parque, né? Eu aproveitei essa partilha sua, me ajudou bastante, porque eu levei para as pregações. Por quê? A gente está vivendo no Brasil um tempo de ataque muito forte à família, né? Em especial a questão do aborto. Eu fiz esse paralelo. Santa Teresinha, com sua maternidade espiritual, ela se decidiu por ser mãe dos piores pecadores e gerar filhos para o céu. E ela se decidiu primeiro ali por Franzinha. Ela se decidiu por alguém que ninguém acreditava, né? Mas ela decidiu levar aquele homem, pela sua intercessão, pelo seu sacrifício, por esse coração maternal, para o céu. E a reflexão que eu fazia é que muitas vezes nós fazemos o contrário. Ela salvou, claro que foi Jesus, mas através do sim dela, da oferta silenciosa, simples. Alguém que, aos olhos do mundo, era o pior criminoso daquela época ali perto, né? E hoje nós queremos fazer o contrário. Nós negamos a maternidade e nós queremos não salvar o inocente, mas matar o inocente. Ou seja, é uma coisa ao avesso, né? Enquanto ela queria que o criminoso se transformasse em um santo, hoje nós queremos sacrificar a vida dos inocentes e transformá-las em um lixo qualquer, né? Então eu tentava levar essa reflexão
e fazendo um nexo entre a vida de Santa Teresinha e perguntando, nós queremos ter esse coração de Santa Teresinha ou nós queremos ter esse coração de Herodes, né? Que quer matar as pessoas. E eu recebi muitos testemunhos depois de pessoas que têm uma visão muito diferente da minha, muito mesmo, pessoas da, entre aspas, alta sociedade, né? E foram testemunhando que foram alcançados, né? E para dizer o quê? Por essa, e eu até dei o exemplo, né? Olhem só, Santa Teresinha adotou este filho espiritual e ele estava lá como membro da família agora. No céu, sem dúvida, ou já no purgatório ou já nos céus, mas no céu garantido, sem dúvida. Teve a contrição perfeita, né? Antes de morrer. E a pergunta é, nós queremos também que esses que estão sendo gerados possam também ser os futuros santos, né? Era a pergunta que eu fazia. Então a sua partilha me ajudou muito a fazer essa reflexão, né? Ou seja, essas experiências nesses locais, elas são de fato uma experiência que nos ajudam a evangelizar. Não é um passeio qualquer, né? É uma experiência que muda a nossa vida, né? É uma experiência de peregrinação mesmo, de uma experiência profunda, onde Deus te leva a fazer uma experiência com aquilo que Ele deseja te falar de uma forma mais profunda naquele tempo. Para mim, estar diante do túmulo do Pranzini foi algo... Porque até então eu ia passando e uma irmã falou, olha que o filho de Santa Teresinha está enterrado. E aí eu me ajoelhei e disse, eu não acredito que o Pranzini está aqui. Porque a minha experiência de promoção humana, né, por mais que seja simples, mas estar diante dele, poder pedir por aqueles que estão presos, porque lá eu ajoelhei e pedi por todos aqueles que estão nas prisões mesmo, né? Estão em... Os cárceres. Isso. Pedir, Senhor, alcança, né? E que as pessoas também possam ser alcançadas por esse amor que adota filhos para Deus. E, Oséias, uma experiência indescritível que eu vivi, quando eu cheguei, foi de os pais de Santa Teresinha estarem enterrados lá. E de lá tudo envolver a família. Assim, tudo é muito familiar. Não é só você não visita Lisieux, é só Santa Teresinha. Não, é a família de Teresinha. Como você falou, é uma família, porque nós estamos voltadas ao egoísmo. E você toca numa família que criou os filhos, os pais que criaram os filhos para Deus, os pais que criaram os filhos para a missão. E ali você toca numa família santa. E foi tão forte esse momento que, como você falou, ela levou o Pranzini a ser enterrado no lugar que os pais dela eram enterrados, que ela era enterrada porque ela acolheu verdadeiramente ele como um filho mesmo. Era pela metade, ele foi completamente Deus, como Deus é perfeito, e com Santa Teresinha ele é bem, né, concreto. Assim, são coisas muito concretas dela com Deus. Ele foi enterrado onde todos eles lá são enterrados, da família dela. Né? Na comunidade de Shalom, os baluartes é São Francisco e Santa Teresa de Ávila, né? Isso. E São Francisco é mais um modelo de quê? De pobreza, é isso? Isso. De uma pobreza primeiramente evangélica, né? Mas de uma pobreza ele decidiu, Francisco, ficar nas ruas, né? Viver pedindo mesmo esmola para ter uma experiência do cuidado mesmo de Deus. Ele se abandonou, ele viveu a providência de uma forma completa e intensa, né? Então a marca de São Francisco é essa marca de confiar em tudo da sua vida, confiar a Deus. E ali ele ia tocando no pobre, ele ia tocando no leproso, ele ia encontrando Deus naquele que ninguém queria estar perto, ele ia encontrando Deus naquele que não cheirava, que fedia, né? Que tinha odor, que ninguém queria perto. E ele passava a experiência também de humilhação, né? Porque quem pede se humilha. E ele passava essa experiência do Cristo que é pobre, que é humilhado, que é Estão ouvindo, né, Marcones? Quem Não, pede é se humilha, isso. né? Ele sabe as nossas partidas. Pois é. Já a Santa Teresa d'Ávila é o modelo da vida de oração, né? Uma mulher que viveu momentos, ela vai falando que viveu momentos de grandes lutas na vida de oração. Você sabe bem melhor explicar do que eu, né? E depois ela foi vivendo um caminho de decisão, né? Uma determinada determinação pela vida de oração, como é uma frase dela, né? Se determinar pela vida de oração. A comunidade de Shalom, ela nasce, alguns até dizem assim, né? O Shalom, ele nasceu de uma lanchonete, mas na verdade
o Shalom ele nasce aos pés da igreja, né? Ele nasce no coração de Deus, mas aos pés da igreja. Quem foi o Papa da época, né? Que o jovem Moisés, né, dá o seu coração, sua vida, suas ofertas simples, e daí brota essa grande árvore que é o carisma Shalom. Então, o Papa da época, né, de 1980, foi o Papa São João Paulo II, que ele esteve em Fortaleza, no Congresso Eucarístico. E nesse congresso, como nós sabemos, eu acredito que muita gente saiba, mas eu vou falar aqui para aqueles que... lá foi pedido para que o Moisés e outra irmã dessem um presente no momento da missa ao Papa, né, que era no momento do ofertório. E aí o Moisés foi rezar para saber o que ele daria a um Papa. E aí ele foi movido pelo Espírito Santo a escrever uma carta dizendo que ele doava a vida dele pelos jovens, né, pela evangelização dos jovens. E ali ele entrega a carta a São João Paulo II, ele diz que São João Paulo II coloca a mão na cabeça dele, faz uma oração muito simples. E ali ele não entendia, mas ali nascia a comunidade católica Shalom, né? Nascida para os jovens, para os pobres, para as famílias. Mas em especial para os jovens.